noite, viu, João? Passo para você depois. Então, boa noite a vocês todos, com uma alegria imensa, mas uma alegria enorme de todos nós, né? Dessa noite podemos ouvir os textos, ler os textos, né? Da Marlene de Lima. É uma janela muitíssimo especial, porque ela não pôde vir em abril, tampouco em maio, fizemos uma greve de janela em maio, não é, Tatiana? Greve, porque a Marlene não podia, fizemos greve para ela vir. Em abril, ela não pôde em março, a gente fez greve em abril. Tá. Em março foi, né? A greve foi em abril, e agora em maio, eu estava trocando os meses. Bom, então, gente, é uma alegria enorme, tá? Receber a Marlene de Lima aqui, essa autora que tem uma história com a nossa casa imensa, uma história de muito carinho, de muita aproximação, de muita admiração, né? E então hoje eu vou passar a palavra para o João Paulo Vaz, que vai receber a Marlene, apresentar a Marlene e fazer essa interlocução até depois nós abrirmos para as perguntas de vocês, tá bom? Então, Marlene, bem-vinda, de coração novo em folha, novinho, 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 tá? Tá? E o João, passo a palavra para ele. Bom, fica até engraçado aqui apresentar a Marlene, mas vamos lá. Todo mundo conhece a Marlene. Mas eu estou com a mini bio aqui. A Marlene veio para o Rio, Marlene é de Maceió, veio para o Rio com 23 anos e se formou em letras na UFRJ. Depois de formada, ela fez um curso de extensão na UERJ sobre autores brasileiros, autores que escreveram no Rio de Janeiro. Isso foi na época do centenário da cidade. E aí a seleção para esse curso era um concurso de contos, porque era tinha um número restrito de participantes, você tinha que mandar um conto para ser aceito. A Marlene foi uma das selecionadas. Depois ela trabalhou muito tempo na Justiça Federal do Trabalho e boa parte do tempo que ela trabalhou na Justiça, ela colaborou para o jornal Ideias, que é um jornal do Sindicato das Justiças Federais. Entrou para a estação em 2003, foi quando eu conheci a Marlene na oficina de conta avançada do Jair Ferreira dos Santos. Aí fomos colegas de oficina, não sei quantas vezes. Eu entrei em 2002, a Marlene em 2003. A gente deve ter feito o quê? Uma dezena. Eu fiz umas 10 vezes. A oficina do Jair, a Marlene deve ter feito outras tantas. Depois a gente continua, fizemos entre nós também uma oficina online durante a pandemia, eu, ela, a Alexandre, a Marta. E, bom, em 2011, ela publica Homem Sem H, pela editora Cais-Farru. Em 2017, pela Sete Letras, publicou Onde Anda a Gata, que foi finalista do Jabuti. E no segundo semestre desse ano vai publicar Pontas de Rama, pela Cambucá. Aí eu tive conversando com a Marlene e ela escolheu para ler aqui para vocês um conto do Onde Anda a Gata, desse livro que ganhou o finalista do Jabuti. Foi um dos finalistas do Jabuti. É um conto chamado Luto. Pode ser, Marlene? Sim. Você vai ler ou quer que eu leia? O Luto, você lê muito melhor. Você Sim. está com ele aí em papel? Eu vou botar na tela Estou aqui sim. também. Deixa eu Põe na ver. tela. Eu tenho Ah. livro, mas põe na tela. Luto. O latão já foi de querosene. Comprava-se vazia em qualquer venda. Agora tem outra serventia sobre a
Ih, O som. congelou. Ficou sem som. Marlene? Marlene, está congelada. Espera um pouquinho. Eu- É. Espera um pouquinho que pode ser que a internet dela tenha caído. Acho que ela não Meu Deus. Tá. vai ter que ligar, João. Vou dar uma ligada. Liga para a sobrinha dela, porque talvez ela tenha colocado o telefone. Bom, suspense, de todo modo, já faz parte da Marlene. A internet dela caiu sim, tá? Ela já saiu da sala, mas já já ela volta. Tá, bom, melhor isso do que da outra vez. Acho que eu não vou ligar, não. A Luísa está lá, ela deve estar vendo. Eu vou atrapalhar se eu ligar. Vou esperar um pouco. Eu vou colocar na tela, então, de É, volta. É uma É boa. melhor. é uma boa, sim. Vocês podem ir lendo. Ela caiu, né? A Marlene saiu, né, no caso. João, dá para aumentar a Você letra tem um como. pouquinho? Isso que eu pedi para aumentar um pouquinho a letra. Mais um pouquinho. Tá. Tá bom assim? Aham. Bom. Legal. Tá ótimo, João. Você quer ir Eu lendo, vou começar a ler. né? Até ela voltar, né? Vamos lá. O latão já foi de querosene. Comprava-se vazio em qualquer venda. Agora tem outra serventia sobre a trempe de ferro. Por baixo da linha crepita no fogareiro. Por baixo a lenha crepita no fogareiro. Esperança abre os 3 cartuchos e despeja o pó na água borbulhante. No meio do terreiro, mexe com um cabo de vassoura o caldo turvo como uma feiticeira. Pega as peças uma a uma, as joga na mistura. Saias, blusas, vestidos, camisas, tudo usado e sem estamparia. Os rosa, azuis, vermelhos, brancos, enegrecidos pela tinta guarani. Serão lavados e enxaguados. Depois o luto se estendendo de um lado ao outro nos arames. A morte pendurada no quintal. Chocou. Quando alguém morria, nem toda a família podia comprar roupas novas. Os mais modestos tinturavam o guarda-roupa, que serviria por 3, 6 meses, 1 ano, dependendo da relação de parentesco. Se o defunto fosse ruim, o pesar funcionava só no visual. Mas a tristeza hipócrita precisava ser exteriorizada, e o viúvo feliz mantinha durante 1 ano pelo menos o fumo na lapela, ou o crepe na manga da camisa. A ideia da missa, no dia da missa, a mancha preta se deslocou na rua sob o sol das 10 para a igreja de Nossa Senhora, Mãe do Povo. A família de Zebedeu, mulher e 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. O sermão do padre Nicodemos, primo do morto, pôs o homem nas alturas, cristão sem jaça, pai como poucos. O coral da cruzada infantil encerrou a prédica com Ave Maria de cortar o coração. Esperança sabia que o marido não fazia jus a tantos penduricalhos. As listras roxas na bunda da viúva falavam, por si só, do coito movido a relho no colchão de crina. Isso ele não contava ao padre nas confissões antes de comungar. Pensando bem, a coisa podia ser melhor. Os restos da mocidade e boniteza ainda pediam uma boa vadiagem na cama, ela suspirava. Mas em casa, se faltava carinho, sobravam bordoadas. Nunca pensou em ter outro homem. Vez em quando, aparecia um enxerido, pescador de pestana. Esperança, porém, arcava com uma fidelidade sem virtude, carregada de medos. Tinham vendido Jassanã, a égua da carroça, solidária no chicote, para pagar as despesas com o enterro. Tirou do armário desconjuntado as poucas roupas do de cujos, jogou fora os chinelos, deu as botas a um pobre mais pobre do que eles,
vacilou na hora de se desfazer do relho e atirá-lo no caminhão de lixo que passava de 2 em 2 dias. Um destino justo. É hoje, é amanhã, e o azorrague lá pendurado no prego da parede. Escrúpulos? Não sabia. Igualmente, na gaveta da mesinha, a faca com que o marido picava tabaco para o cachimbo. Aquele costume abominável de fumar na cama. As falhas de caráter de Zebedeu iam além das 4 paredes do quarto. Egoísmo, mesquinhez, até com as crianças. Ela não tinha notícia do dinheiro dele. Seu Caetano, o sogro, era quem ajudava nas despesas, com a aposentadoria da polícia no posto de primeiro sargento. 65 ainda vigorosos, uma careca que não comprometia o porte, amparava a nora e sabia muito bem quem era o filho. Um estafeta dos Correios que perdia no jogo tudo que ganhava. Um safadão, isso sim. Zebedeu teve uma morte boba. Jassanã andava desobediente, arisca. Ele resolveu mesmo assim atrelar a égua e fazer entrega de cartas e telegramas. Afinal, quinta-feira maior, o dia seguinte feriado. Tinha urgência. Ia mostrar à bichinha quem mandava. Não se soube direito o que aconteceu. O animal voltou sozinho, arrastando a carroça, e o condutor foi encontrado sem vida, com a cabeça sangrando, numa curva da estrada que levava à Vila dos Pescadores. Perto do corpo, a mochila da correspondência. Esperança achava, sem ter certeza, que a causa teria sido as pancadas no lombo do bicho para correr mais e mais. Seu Caetano não soube logo. Tinha saído cedo e almoçar na casa de um compadre em Pilar, onde o prato do dia de todo mundo era curimã. Estava na época da tainha, Semana Santa. À tardinha, quando reapareceu, lhe deram notícia. Aguentou firme, sem chorar, e correu para ajudar Esperança nas providências. 6 meses da tragédia. Esperança tirou o luto dos filhos. As meninas gostaram. Voltaram a usar seus vestidinhos coloridos. A condição de viúva condenava a mãe às roupas pretas. Seu Caetano morava perto e estava sempre atento às necessidades da família do filho. No passado, a mulher fugira com o motorista de caminhão e não dera mais notícia. Esperança o admirava por ter criado sozinho o menino. De resto, era gentil. Trazia revistas e maçãs compradas na Rua do Comércio. Ultimamente a presenteara com umas miçangas, cordão e brincos imitando ouro. Quase hora do almoço, no meio-dia nublado. As últimas chispas do carvão se consumiam sob a panela da feijoada. Esperança ouviu a risada do sogro na frente de casa em conversa com o vizinho. Depois, o destrancar do ferrolho. A comida está pronta, seu Caetano. Pode tomar sua cachaçinha. Ele veio, sorrateiro, e a segurou por trás. As 2 mãos em concha abarcaram os peitos. A mulher encostou o ventre nos tijolos do fogão. O túnel das cinzas deixava escapar um bafo morno que lhe aquecia o ventre. O cheiro do cigarro barato se misturou às emanações de lombo e charque. Uma das mãos do homem desceu e, numa carícia tosca, pernas acima, levantou a saia enlutada. Sem reação, a viúva se rendeu aos dedos ágeis do primeiro sargento RR da Polícia Estadual. Mãe, estou com fome. Hoje esqueci meu livro de história. Dona Irene mandou dizer. O mais velho chegava da escola. Irrompeu casa dentro, reportando o episódio. Ninguém tinha ouvido o ferrolho. Caetano segurou a quenga, fingindo procurar um pedaço de toucinho na panela. O vidrado do barro quente no pulso fez a mão recuar. Deslocou-se veloz e pegou a azuladinha deixada na banca das moringas. Sorriu para a cara inocente do menino e saiu da cozinha. Salvara a situação. Esperança se voltou. Tentava prestar atenção na conversa do filho, enquanto o gozo involuntário ainda a latejava. Choveu à noite. Antes de dormir, foi ver as crianças. 4 camas de vento armadas tomavam a extensão do quarto. Parece que esse ano vai ter inverno. Vou cobrir todo mundo, não abro a janela. Mãe, vai ter trovão?
Acho que não. Durmo que já passa das 10. Esperança procurou no baú a camisola de seda preta que ganhou num dos aniversários, do tempo de Zebedeu. Nunca a usara para ele, e hoje, ironicamente, a peça poderia servir para reforçar o luto, embora o que quisesse mesmo fosse ficar bonita e o preto caía bem na pele clara. Vestiu-se depois de um banho caprichado de cuia com sabonete carnaval. Espalhou água de colônia pelo corpo, passou o pente nos cabelos molhados. Enfim, noite de amor e putaria, mas putaria de mulher decente, na cama em que só o marido se deitara. No futuro, quem sabe, ela e Caetano se casariam. Como ia explicar às crianças? Mamãe e vovô. Tinha que estar preparada também para as maledicências. Ora, sogro não é parente, se eximia no íntimo. O chamego da cozinha acendera um fogaréu. Precisava ter cuidado para não acordar as crianças, mas se acostumara nessa de morder o beiço na hora da vergasta. Coisa do passado, deitou-se. Coisa do passado, claro. Até o colchão parecia mais macio. Imaginou-se uma noiva aguardando o primeiro macho. Enfim, o ranger das dobradiças. Dos pés à cabeça ansiava pela trepada inaugural. Sentira, na beira do fogo, que o sessentão ainda tinha sangue nas guelras. Sorriu. Passeou a vista pelo teto. A luz presa no fio, um leve embalo, mexia as sombras no imbricamento das telhas. Fechou os olhos por pudor, não seria oferecida. Por que Caetano demorava a se achegar? O rumor dos pés descalços atravessou o chão do quarto. Esperança abriu os olhos curiosa. O sogro nu tirava o relho do prego. Ela se sentou surpresa. O quê? Você? Caetano se virou para a cama brandindo o açoite, como um feitor. Rilhava os dentes. Até ali, ela não tinha se apercebido de que os olhos dele, brilhantes e pequenos, eram os mesmos do filho, safados e maus, de carrasco. Esperança levou a mão à gavetinha da cabeceira que cheirava a Zebedeu. Não é disso que você gosta? O sogro rosnou. Venha, seu filho numa égua, ela empunhou a faca do tabaco. Uma chuva forte desabou e os reflexos de um relâmpago clarearam as frestas da janela. A voz infantil choramingou lá fora. Mãe, tem goteira em cima de mim. Então, Marlene conseguiu voltar? Marlene conseguiu. Cadê? Tá ali, ó. Aqui. Ah, então, Marlene, acabei lendo para você. Sim, Fala para a gente, então, agora um pouco desse conto, você que escolheu. Esse é do livro que foi finalista do Jabuti, o Por sim. Onde Anda a Gata. Para a filha. É, esse ponto, ele mostra muito o que seria possível, o que seria normal de acontecer na vida de uma mulher. Ela passa do marido, ela passa do pai para o marido e do marido para o sogro. E ela e a égua se revoltaram. Quer dizer, as duas fêmeas da história se revoltaram contra a pancadaria. Então, a minha intenção era mostrar esse lado da mulher que é tão visto, que é tão comum, que até tem um jogo de cintura para ir levando a vida com homens que, que, que se acham os donos, né? Como os homens que a esperança encontrou. Eu acho muito bonito nesse conto o início dele, assim, vou até botar de novo aqui, é uma cena, assim, é tão visual, né? É tão colorido, lembra? Deixa eu colocar aqui de novo aqui. E esse conto me lembra também o Queijo do Sertão, que também tem um começo assim muito visual, né?
Se alguém quiser, Aproxima mais. Está muito pequenininho ainda. a letra está pequena, né? Está pequeno ainda, viu? É? É, João. Para mim está assim, bem pequenininha. Deixa eu ver por que está acontecendo isso. Não, é só É porque você aumentar. botou outro conto, você botou Queijo do Sertão, você não botou o que estava. Não, pois Mas é. ele está a queijo do sertão que está aparecendo, João. Não, pois é, Quer que eu leia esse queijo do eu botei, sertão? não, eu Não, queria botar aqui ele o está comentando. o começo do luto para comparar com o começo do Queijo do Sertão. Sim. Tá agora? Tá, agora tá É. bom. Que Pode andar. o jogo de cores que ela faz aqui, né, a introdução ao conto é completamente visual. E fala ela está lá tinturando as roupas, né? As roupas coloridas vão ficando pretas e termina com essa frase maravilhosa aqui, a morte pendurada no quintal. Nisso eu acho ele muito parecido com o Queijo do Sertão. Vamos ler o inicinho, lê, Marlene, você quer ler o É muito início do Queijo do incrível, assim, Sertão? O início de quê? De ser queijo do De Queijo no sertão? Sertão, que também é um início muito visual. Eu Sim. vou passar aqui para ele. Não pode passar os 40. Tá bom aí na tela? Assim, Lê só o início esses dois primeiros. no centro da mesa, no centro da mesa, o abafador do bule verde, bordado de flores vermelhas. Tem alguém com o microfone aberto. Acho que sim. Por favor, quem está com o microfone aberto, fecha. Tá, obrigada. Vai, Marlene, No querida. centro da mesa, o abafador do bule verde, bordado de flores vermelhas, hora da ceia. Em cada pires, um pão d'água, o crioulo, de acordo com a preferência. Sempre gostei de pão crioulo. Como era sábado, queijo do sertão comprado aos feirantes que vinham do interior. Vazia a cabeceira. O pai não estava. Chegou do trabalho na movelaria Ibiúna e trouxe os pães e menos de 250 de queijo. Menos do que no sábado anterior. Depois, nem adeus. O que sobrasse, caso sobrasse, a gente comia de manhã, com macaxeira ou inhame. 5 à mesa. O leite caía do boião de barro, parcimonioso e justo, em cada caneca de ágata. Muitas vezes a mãe tomava café preto e repartia o seu entre os dois menores, o seu leite, né, entre os dois menores, Pedro e Aninha. Ela vivia irritada com a miséria de comida. O pai deixou as coisas e rua. Isso vinha acontecendo todos os sábados. E a de Creuza, na sua inocência dos 9 anos, para onde vai o pai depois que traz o queijo? Sempre a mãe dava um muxoxo, mas dessa vez a resposta veio com a grelha em brasa, o queijo derretendo na corrida, entre o fogo de carvão e a mesa. Hoje o caso hoje o caso vai ser deslindado. Sentenciou Dona Creuza com a nova palavra aprendida no supletivo do 2º grau. Inteligente a mãe. Eu uso esse conto em todas as oficinas que eu faço. Eu uso esse conto como referência, é uma das referências que eu uso. E é interessante como ele acho tão parecida, assim, o início dele, assim, visual, né? A Marlene usa os elementos o tempo todo para reforçar a história. Aqui também tem uma grelha em brasa que está aí significando a raiva. No caso da Dona Creuza não vai esperar a viuvez, não. Ela vai dar um jeito aí no marido e botar ele para fora de casa nesse dia. E os dois contos são contos sobre o que eu acho que é o tema principal da Marlene, que é a, a emancipação da mulher, né? Começando de um tempo ainda no meio do século passado.
E eu acho que isso aí não é o único tema dela. A Marlene tem também contos que são bastante cosmopolitas, mas ela é, é um tema principal dela esse. Que eu acho que a trajetória da Marlene ela tem uma. Além de marcar um tempo, ela marca uma geografia, né? Que acompanha a trajetória da Marlene de Maceió para o Rio. Mas aí, Marlene, o que que. Mas essas histórias, pelo menos essas duas que foram lidas, são histórias passadas no Nordeste. Eu também tenho histórias também mais urbanas, mais para o sul, né, do Brasil, assim porque meus personagens podem parecer meio crus, meio duros, e, inclusive as mulheres. Mas é porque quando eu quero trazer a, a minha vivência, os núcleos que eu vou achando, sempre vão para este ponto, onde o forte ali, ó, o que impressiona e dói é a situação da mulher. Então, isso vem ó, do início desse século, do final do século XIX e tudo, até aqui. Bem, até aqui que eu digo, não talvez até hoje, mas hoje ainda é difícil a mulher se situar como indivíduo, como dona da sua vida, dona das suas vontades, e sem que tenha que prestar uma certa, um certo respeito incompreensível para o homem com quem ela vive. E a gente está vendo que o tempo inteiro, o tempo inteiro que eu vivi no Nordeste, né, eu vi isso. Então quando eu resolvo escrever um conto, e se eu me lembrar, se eu situar o conto em Alagoas, onde eu nasci e me criei, o conto vem mais fácil, a história vem mais fácil do que quando eu tento falar sobre o Rio de Janeiro, os cariocas, essas coisas. É por isso que, às vezes, as pessoas querem dizer que eu sou regionalista, mas eu não gosto. Eu acho que a vingança, a raiva, o desânimo de uma vida que está pautada pelas vontades do outro, isso existe em qualquer época, em qualquer civilização. Quer dizer, não, a vingança, o ódio, aquilo que faz uma mulher deixar o domínio do pai e passar para o domínio de outro homem, né? Tudo isso vai fazendo parte da trajetória da mulher. E cada uma que veja do seu jeito, como se livrar dessa prisão, dessa corrente invisível. Se alguém quiser se manifestar ou me perguntar alguma coisa, está aberto. Esse itinerário da Marlene, o primeiro livro dela é engraçado. O primeiro conto é passado em Coruripe e o último conto no Metrô da Glória. Então tá bem marcada essa trajetória, né? E eu queria que você falasse um pouco. É esse aí, é um É isso SH. aí. Agora eu queria que você falasse um pouco do projeto atual. Porque o projeto atual da Marlene tem um quê de autoficção, não é a história dela, mas tem muito a ver com a história dela, o Pontas de Rama. Sim, é.
o Ponta de Ramas, que ainda não foi publicado, né? Eu resolvi fazer contos. Eu vi uma escritora, acho que inglesa, ultimamente, dizendo assim: eu não consigo escrever histórias longas, né? Narrativas longas. Eu só consigo fazer narrativas curtas. Então, a mulher tem 7 livros de contos. Aí eu me identifiquei muito, eu fiquei muito satisfeita. Eu digo, então eu também sou assim. E esse conto, e essa Pontas de Rama, essa expressão Pontas de Rama é autobiográfica. Por isso que eu quis deixar o nome Pontas de Rama, mesmo eu não tendo partido para o romance que eu planejava fazer. E ficou como um livro de contos. E é esse livro de contos que ainda não, que o João se referiu agora, que ele ainda não foi publicado. Mas que as histórias vão por aí, com esses personagens de uma vida simples, mas com pequenas tragédias, né? Pequenos dramas, e que prendem aquelas pessoas numa rede, como se estivessem entralhadas naquelas redes e dali não pudessem sair. João, depois, se possível, termina de ler O Queijo do Sertão, que eu acho que muita gente talvez não conheça, né? Eu fiquei na dúvida, E tem pergunta porque, também, Rejane, porque todo mundo que já fez oficina comigo já já foi leu. obrigado a ler O Queijo Então tá. Sertão. Mas eu acho que vale a pena, assim. O que vocês acham? Vamos terminar de ler? Posso Aí falar uma coisa só Oi. para fala, Marlene? Dai. Hein, posso falar uma coisa só para Marlene? Que a Alice Munro é Prêmio Nobel de Literatura e ela só escreveu livros de conto. Então, minha linda, fique tranquila. Isso aí. Ô, João, só fazer um comentário que eu achei muito interessante, que você estava lendo o conto aí da Marlene e eu estava acompanhando no livro. E tem diferenças, né? Assim, você está provavelmente com um arquivo que foi antes de sofrer algumas alterações Pode ser. para ir para o livro. E eu achei muito legal esse atrito, assim, sabe? Por exemplo, logo no início, logo depois dessa frase, a frase que não existe no livro. Ele, assim, Hum. a morte pendurada no quintal, aí vai vir no dia da missa, a mancha preta e tal. Mas eu achei muito legal, porque também é uma forma da gente ver como é que evolui, né? Como é que o conto acaba sofrendo também modificações na hora H ali de ir para o livro, né? Isso eu achei bem legal, assim. Eu não sei esse arquivo seu, que momento foi, como é que depois houve essa alteração, mas eu achei muito legal ver. Tem esse grande parágrafo que não existe lá, mas tem muitas pequenas diferenças aqui e ali e tal. E muito, por exemplo, você fala em 4 filhos, no livro são só 3 filhos, É né? mesmo? Olha só. Então, eu achei tudo muito bacana, assim, eu fui achando o máximo ver essa, que na realidade é a dinâmica, né, da escrita, É. vai Ô, João, acontecer. tá usando o conto defasado para a oficina. Você tem que fazer um recall de todos os alunos, faz uma Exatamente. aula extra e passa o conto correto. Então, se a gente continuar a ler, eu vou continuar a ler. Marlene, você não quer ler, então? Continua O Queijo do Sertão, A Marlene. Rejane quer falar alguma coisa, tá com a mão. Fala. Não, eu só quero dizer o seguinte: a Marlene está cansada de saber que ela é minha ídola, embora ela já me tenha me dito 100 vezes que essa palavra não existe, mas não importa. Agora, o que eu gosto de destacar muito no texto da Marlene, além do fato de que ela tem uma sutileza para falar de coisas violentas, ou de coisas picantes, ou de coisas eróticas, com uma linguagem muito peculiar dela, que a gente não sabe como é que ela consegue evitar certas expressões. Ela consegue, com uma elegância danada. Mas, sobretudo, o humor da Marlene. A Marlene é uma pessoa e uma escritora muito bem-humorada. Isso, para mim, é o ponto máximo dela.
É isso. E ela é uma contadora de história. Eu sempre me lembro da Essa Marlene, uma vez quando ela lançou, acho que foi por Onde Anda a Gata mesmo, a gente convidou ela para o Leituras Imperdíveis, e lá pelas tantas ela estava contando uma história, e eu conheço todos os contos da Marlene, todos. E eu não conseguia me lembrar que conto era aquele. Aí, ela contando a história, fazendo um esforço para me lembrar que conto que era. Até que eu descobri que não, que era uma história que ela estava contando mesmo. Não era conto, entendeu? É o jeito dela, o estilo dela é esse. João, Vamos. qual é a página de Queijo do Sertão? Queijo do Sertão? Vou procurar aqui. O Alexandre deve estar Eu com ele acho. aberto aí, não está, Não, Alexandre? mas ele não está no Onde Era a Gata, não. Eu Não, procurei ele é do. É, no É do outro Homem com livro. H. é, É, O É Homem do Sem Homem com H. H. É do Homem Sem H. Sem Não, H. é, Está Sem H. aqui, calma, calma. É 25. 25. mas o Marlene, Homem Sem H, né? Página 25. Virgem, é do Homem Sem H, né? Eu estava vendo no É, outro livro. eu também procurei aqui, eu não tem achei. duas perguntas, viu, antes de você continuar, Marlene, que uma é gostei do sabonete carnaval, existe mesmo? Eu perguntei, eu Havia um, cheguei a... Hã? havia, eu achei. quem tem mais idade sabe disso. Havia um sabonete que a marca era Sabonete Carnaval. Eu Ah, E, achei e aqui, havia uma mas promessa, era assim, havia um sorteio para quem comprasse o sabonete Carnaval, que podia ter dentro do sabonete uma moeda de dois cruzeiros, não sei, R$ 2.000, sei lá, dentro desse. Aí você podia maravilha. cortar o sabonete, e porque ele era grande, era um sabonete grande, Carnaval. Uhum. Mas, olha, isso é animação. Eu não sei se aqui tinha sabonete de carnaval. Ô, Marlene, eu estou vendo Tinha, aqui, acho que é de 1936 o sabonete de carnaval, mas é lindo, né? Muito, muito lindo. Eu Sim. achei vários aqui. Eu fui até pesquisar, fiquei curiosa. E a Denise perguntando onde adquirir o livro. Já tem gente querendo comprar teu livro, Bom, Marlene. é, Por Onde Anda a Gata tem no É. site das Sete Letras. O Homem Sem H, a Casfarrou fechou, né? Mas vocês encontram aí só na estante virtual mesmo. Inclusive, ainda tem muitos livros, Homem Sem H. Ah, então, a Marlene manda. Porque Porque a gente herdou o estoque da, foi, da Casfarrou, aí né? faleceu o dono, né, da Casfaru. Não, mas antes disso, Horácio, quando ela Massolini. fechou, a gente herdou o estoque. Querem que eu leia o que Vamos lá, então. Por onde anda a gata? Vamos nessa. Vamos Não, tocar. não, não, ela vai terminar, não vai terminar o Homem Sem H? Oh, meu Ah, Deus, Queijo do Sertão? Não, sim, queijo sem H. Queijo sem... Isso, tá. Queijo do Sertão. e já está vendo. Não vou falar mais, que eu vou atrapalhar. Já virou um carnaval. É Carnaval não é só queijo o do sabonete sertão mais, já carnaval, né? virou. Bem, Vamos lá. Queijo do Sertão. No centro da mesa, o abafador do bule verde bordado de flores vermelhas. Hora da ceia. Em cada pires, um pão d'água ou crioulo. Pão d'água é pão de sal, né? De acordo com a preferência. Sempre gostei de pão crioulo, como era sábado, queijo do sertão, comprado aos feirantes que vinham do interior. Vazia a cabeceira. O pai não estava. Chegou do trabalho na novelaria Ibiúna, trouxe os pães e menos de 250 de queijo, menos do que no sábado anterior. Depois, nem adeus. O que sobrasse, caso sobrasse, a gente comia de manhã com macaxeira ou inhame, 5 à mesa. O leite caía do boião de barro, parcimonioso e justo, em cada caneca de ágata. Muitas vezes a mãe tomava café preto e repartia o seu entre os dois menores, Pedro e Aninha. Ela vivia irritada com a miséria da comida.
de comida. O pai deixou as coisas em rua. Isso vinha acontecendo todos os sábados. E a de Creuza, na sua inocência dos 9 anos, para onde vai o pai depois que traz o queijo? Sempre a mãe dava um muxoxo, mas dessa vez a resposta veio com a grelha em brasa, o queijo derretendo na corrida, entre o fogo de carvão e a mesa. Hoje o caso vai ser deslindado, sentenciou Dona Creuza com a nova palavra aprendida no supletivo de 2º grau. Inteligente a mãe. O que ela pretendia? Eu tinha 16 e me achava quase o 2º homem da casa. Mãe, não vou deixar você fazer frege. Deixa o pai para lá. Isso é entre mim e Edinô. Não se meta, Juca. Para amenizar as Teresa, sorriu, sem mostrar os dentes. A mãe tinha sido bonita. Vi dos retratos. Não no do casamento. O figurino não ajudava. Mas na foto da sala, sorriu uma morena de maiô inteiro, na beira da cacimba, cabelo permanente de cacho grande, como era a moda, corpo bem feito, violão. Não perdia para as cariocas, que vinham a Maceió de férias. Eu comparava. Em outra foto, bem jovenzinha, com o uniforme da escola profissional feminina. Agora andava meio maltratada. Mesmo assim, não fazia feio quando se enfiava no vestido de tafetá azul e se pintava. Bonito o seu sorriso. E os brincos antigos de madrepérola realçavam no cabelo comprido. Uma espanhola. Lavou os pratos e saiu sem trocar de roupa. Ou pegar a bolsa. Sinal de que o pai andava por perto. Eu já desconfiava. Mãe, espere, vai chover. Dei por mim, ele estava chegando à Rua da Quixaba, que emendava com a nossa. Embocou na casa de Vó Severa, mãe do meu pai. Adivinhei o lance e fui atrás. Ali, os fundos davam para uma viela, Avenida Vocagar. Nome do tempo em que o lugar era quase só carrapateiros. E por mais que a gente tentasse, ninguém conseguia adotar o outro nome, dado pela prefeitura no ano de eleição, quando se inaugurava o calçamento de segunda. Travessa Professor Arquimedes Noronha, poeta premiado pela AML. Na maioria, os moradores eram ex-mulheres da vida que, acabada a zona, conseguiram comprar as casinhas. Na moita, remanescia um mercado amoroso, por trás de algumas paredes de taipa. Porta da rua escancarada, a mãe quintal afora, uma chuva de vento começava a estalhar nas telhas e alvoroçar as plantas. Minha avó, enquanto apanhava a roupa no arame, arriscava aos gritos sua autoridade de sogra. Tenha juízo, Creuza. Volte já para sua casa. O que você foi fazer ali, mulher? Vou dar a bunda, no mesmo tom. A mãe, com raiva, era fogo. Cheguei à frente à avenida, isto é, a travessa. O vulto da mãe já desaparecia na casa da Malvina. Corri para alcançá-la. Entrei atordoado. No meio da mesa, um queijo do sertão quase inteiro. Perto dos pães, a terrina de sopa. Uma garrafa térmica de plástico. Nada de abafador comprado na feira. A leiteira de louça luzidia e fumegante. Apontando para o teto de telha-vã, os pés apareciam no alto da parede de varandas brancas. Não, no alto da rede de varandas brancas. Meu pai roncava feliz, livre da meninada. Quase perfeita, não fosse a nossa chegada. Malvina veio lá de dentro com a urupema de beijus, pé de moleque assados na folha de bananeira. Arregalou os olhos quando nos viu. O cheiro ardido, adocicado, incensava a sala. No que agarrou a caboclinha pelas tranças, com a mão esquerda, minha mãe passou à direita na concha de tirar caldo. De coco, igual a nossa. Todo mundo chamava quenga. A modernidade do alumínio também não chegara por lá. Tentei arrancar a mãe de cima da Malvina, que caíra de joelhos, curvada, sobre o sofá marquesa. As quengadas de joelhos curvadas...
Desculpem, as quengadas doíam nas costas magras. Quem já apanhou sabe. A esputa berrava na posição da guilhotina. É de novo, é de novo. Pés de moleque para todo lado. O pai custou a emergir da rede funda de casal. Devia ter tomado umas pingas. Enfim, se desvencilhou e veio salvar a Márcia. Antes de ser arrancada para fora, a mãe puxou a toalha e pisoteou a ceia, farta, paga com o salário da movelaria. A mãe era forte. Estava só deixando passar a chuva. Meu pai mentia, ridículo, à porta da rua, se sustentando nas pernas abertas, enquanto eu amparava minha mãe no aguaceiro. Os nomes feios de Malvina nos alcançaram por um bom pedaço. Fiz um chá, não lhe fecha a janela. Fiz um chá de folha de maracujá. A mãe dormiu chorando. Naquela noite virei adulto. Não o homem da casa, não o homem da casa, como pretendia, mas um sujeito capaz de analisar os fatos, de procurar a verdade. Quantas Malvinas minha mãe havia engolido vida fora, sem que a gente soubesse. A gotíssima d'água, tinha sido um pedaço miserável de queixo. O pai estava errado. Refleti pela primeira vez. Cabreiro, ele dormiu na casa de minha avó. No dia seguinte, a gente recebeu a visita do doutor Percival Madeira, o novo subdelegado. Simpático, bem apessoado, bigodinho, cabeleira de Glostora, um lorde. Pensei que ia prender a mãe. Ela surgiu na sala com um vestido de tafetá azul e um sorriso tímido. Não, não era para prender, o policial me tranquilizou. Tinha convencido Malvina a retirar a queixa. Porém, era bom o pai morar uns tempos com Dona Severa até os ânimos se acalmarem. Tudo ficaria bem se houvesse um aconselhamento. Conversaria separadamente com o casal, explicou. A gente ia ver o pai e eu pegava o dinheiro da semana, me encarreguei das compras, trazia mais queijo, às vezes até 250 de palmira, mais leite comprado na vacaria, carne fresca do açougue, manteiga de primeira. Antes, o dinheiro não dava para certas coisas. Minha mãe virou outra, alegre, passeadeira. De vez em quando, eu chegava do liceu, depois de passar na escola pública, para pegar os dois pequenos, ia de Creuza, e encontrava o doutor Percival, sentado à nossa mesa de jantar, comendo tapioca com café, canjica, o que tivesse. Era no dia do aconselhamento da mãe. Um homem bom, respeitador. Mas não adiantou o esforço do subdelegado. A mãe nunca mais quis saber do pai. Muito bom. João está Muito sem som, João. Esse conto é um drama, mas ele é de uma ironia, tem um humor, e o que eu acho formidável como o tempo acompanha, né? Uma chuva que vai cair, de repente a chuva cai, o temporal no auge no clímax da coisa. Eu uso muito esse conto na oficina porque eu acho a construção dele perfeita. É um pouco um conto de amadurecimento, né? Isso. Eu acho. Você quer dizer o quê? Em relação ao menino, né? Assim, tipo, Pois é. sabe, um conto de entrada na vida adulta, de amadurecimento. Isso. Né? E acho genial isso, ela ter escolhido, ela escolher esse narrador, né? Que é o menino. Porque, para mim, ele representa a mudança cultural. Ele não vai ser igual ao pai. O Marcelo Pimentel está dizendo assim, ó, dessa vez a voz do narrador é masculina. É. E a Marlene, você leu a sim. feminina e ela leu a masculina. Patrícia, quer perguntar? Eu queria perguntar depois uma coisa. A Patrícia queria, mas eu acho que ela deixou a mãozinha lá. Pergunta, Maria Helena. Não é nem sobre esse conto,
Não é que eu ficou na minha cabeça que o Pontas de Rama, né? Eu quero fazer a pergunta assim, vocês estão me ouvindo? Ah, ah, Quer Patrícia, voltar para ela? Não tem então problema. Está me espera um pouquinho, ouvindo? Maria Helena. Eu Espera um queria pouquinho. fazer. Então, fala então, Patrícia. Vocês Patrícia, estão me ouvindo? estamos Queria ouvindo. perguntar. Estão me ouvindo? Sim, Sim, sim. eu queria perguntar para minha amiga Marlene, fazer uma pergunta um tanto provocativa. Eu quero saber o que que ela acha, o que que é para ela o homem sem H e a mulher com M maiúsculo. Queria que ela, não é sobre o conto, mas inspirada no título que ela deu ao livro dela. Se não quiser responder agora, não tem problema, pode responder depois, porque eu não quero cortar aí a linha da discussão, Eu não estou vendo a tá? pessoa Mas que a está minha pergunta é falando. essa. Qual a pessoa que está falando? Ah, a Patrícia, agora eu vi. Ah, Isso. Patrícia Porto da Silva, minha amiga. Bem, o Homem Sem H é porque a primeira ponto desse livro é sobre uma transformação sexual, né? Que quando eu escrevi ainda não estava uma coisa assim tão aberta como hoje. Essa mulher quis, tinha vontade de ser homem, né? Enfim. E, quer dizer, mas não havia ainda. Não, Marlene, não Sim, é bem isso. Eu não estou perguntando sobre o conto. Eu quero saber como que você descreveria hoje, né, na situação atual, qual seria o conceito de homem sem H e de mulher com M maiúsculo. Só isso que eu queria saber. Como você vê, eu quero a sua opinião, tá? Saindo sim, do conto. não, Como que você acha que seria esse homem real? Na realidade, como seria, não, tá? talvez esteja o que a gente pode deduzir, né? Não sei se eu tenho razão, é que o homem está perdendo um pouco o H e a mulher está aumentando o M, né? Dela. Agora, quer dizer, a mulher ela não quer mais ser apenas um apêndice. A mulher quer ser um indivíduo. A mulher quer ser um indivíduo, não um apêndice, né, do homem, um apêndice do homem. E eu acho, e é como a gente está vendo, né, é que eu acho, é que a mulher está conseguindo isso, é que a mulher ela está alcançando profissões que eram só para homens, e eu soube de várias histórias de mulheres que foram fazer, entraram na faculdade de engenharia e foram, os colegas homens ficavam debochando, porque achavam que ela ia derrubar as paredes, ia fazer uma casa para que ele ia cair, essas coisas. Né? Eu acho que isso está sendo apagado, tudo está sendo apagado, e que a mulher está mostrando que aqui veio, né? Está mostrando aqui veio. Maria Helena, você ia fazer uma pergunta? Eu ia. Fazer Mas uma agora, brincadeira. Obrigada, Marlene. Só uma brincadeirinha. O M Ah, maiúsculo está virando H e o H está virando M, entendeu? No desenho da letra. Ah, sim, provavelmente. também. Se fazer um design aí, o H está virando M, o M está virando H, vai ficar Pode mais ser. parelho, pelo menos, né? Vai faltar letra no Marlene, alfabeto, né? Marlene, eu acho que você tem razão no que você falou, mas, por outro lado, às vezes eu fico pensando se esse empoderamento, né, que eu não gosto da palavra, mas é o que veio, da mulher, também não está provocando uma raiva muito grande nos homens, porque o que tem tido aí de assassinato de mulheres, né? Eu até no início eu era um pouco contra o termo feminicídio, depois eu mudei de ideia, porque eu acho que tem que marcar sim, né, que foi a morte de uma mulher, de um modo geral, por ciúme, vingança, esse tipo de coisa. Então,
Só uma questão aí para jogar aí na mesa, se alguém quer comentar. Houve uma época em que o homem que matava a mulher numa suposição de que ele estava sendo traído, ele era perfeitamente, ele continuava inserido na sociedade. Tem lá em Você tem razão, era crime, como é que é? Crime pela honra. Defesa da honra, em Crime de honra. defesa da honra. Ah, tá certo, eu acho que isso acabou, né? Eu acho que isso acabou. Mas até alguns anos atrás tinha aqui pelo menos um que tinha matado eu acho que era uma jornalista, e ele já estava ficando muito velho. E ele nunca foi preso, porque aí a pena vai, né? Passam 10 anos, sei lá, prescreve. O Doc Street não foi preso. É. Mas um bem posterior, um homem. Pimenta, não sei o que, Pimenta, né? Eu acho que é esse, o Pimenta morreu antes de ser preso também, eu acho. Morreu ainda está vivo. Mas, Marlene, deixa eu só perguntar uma coisinha. O Pontas de Rama, quando a gente ainda convivia lá na estação, você estava com a ideia de fazer um romance, mas que aqueles personagens iriam aparecendo um pouco como um conto. Um conto agarrado no outro conto, e assim. Chegou assim? Hein? Eu tive assim, dificuldade de fazer porque quando você escreve um romance, vão aparecendo novas personagens. E você precisa ter uma mão forte para até o final do romance, que o leitor interesse ao leitor, né? Não só encher de linguiça. Então, eu fiquei com medo disso, que o romance não ficasse tão bom quanto eu gostaria. E por isso que eu optei pelos contos, porque eu sempre gostei de escrever contos. Desde menino, sempre gostei de escrever. Lá em casa, todo mundo me achava estranho. Eu dizia, sentar escrevendo enquanto as meninas iam brincar. Então, acontece isso. Eu não sei se há romancistas aqui, né? Nós aqui, vários romancistas, que se eles também se sentem assim, mas comigo não aconteceu isso. Tem a Dália, o João. Mas, Marlene, assim, pelo que eu Marlene, pelo que eu conheço dos contos, assim, eles vão dar essa ideia de proximidade, né? Assim, a gente vai ler, mesmo que eles não estejam como um romance, a gente meio percebe que existe ali um mundo comum, né? Isso vai ficar muito evidente, eu acho. É quase que um romance por cima dos contos, né? A gente imagina aquilo como um certo romance. Eu, pelo menos, o que eu conheço Com o certeza. que eu conheço dos contos aí, né, que a gente leu bastante, dá essa ideia, assim. Não é um romance no nome, mas é uma espécie também. Há um mundo comum a todos, né? Esse livro de contos que eu tenho, ele está pronto para estar publicado, né? Por isso que eu não falo como se já tivesse com o livro. Eu pretendo que ele seja passado, as histórias sejam passadas na mesma cidade. Sabe, a minha intenção é essa. Existe uma cidade onde todas essas coisas acontecerem. Serão contos, mas todos passados nessa cidade. Marlene, você não quer ler o primeiro conto? O primeiro conto do livro chama Pontas de Rama, é o conto que dá título ao livro. Boa ideia. A minha neta vai botar. Você tem ele impresso aí? João, enquanto ela coloca o conto, eu gostaria de fazer uma observação assim,
é Tá? sobre o tipo de narrativa da Marlene, que é uma coisa impressionante, né? Ela, quando descreve, agora nesse último conto do queijo, né? Queijo do sertão, né? Quando ela descreve o momento em que a mulher chega na casa da amante e que ela vê o queijo na mesa, né? Com vários elementos que na casa dela não tinham, quer dizer, ele deixava tudo para amante, né? Ela não diz isso, mas ela mostra isso pelo tamanho do queijo, né? O tamanho do queijo e a descrição que ela faz da casa, que não tinha alumínio, a modernidade do alumínio ainda não tinha chegado à casa da mulher, né? Então, e tem a briga, né? E ela tinha mostrado que havia pé de moleque na mesa também, né? Mas na hora da briga ela diz assim, pés de moleque para todo lado. Quer dizer, o pé de moleque, o doce, ele se confunde com as crianças também, que as crianças vão até a casa da amante, já saem atrás com a mãe, né? É muito incrível. Não, na verdade, acho que isso vai só o filho mais velho, é o filho mais velho. Mas é assim, também é muito visual, tudo é muito visual. Você vê a cena. Eu, depois de ler esse conto, eu tenho a sensação que eu estava lá olhando. Eu me lembro dessa cena toda, eu assisti tudo, porque ela usa o tempo, usa a chuva que vai ameaça e depois cai, usa Chove com o tudo, né? choro dela, né, com a decepção dela. A sogra tirando as roupas do varal e mandando ela ficar quieta, voltar para casa. O que que você vai fazer lá, mulher? É muito perfeito, assim. E É o como se eu tivesse delegado, né, também depois fazendo a corte. bigodinho, cabelo com Não, glostória, muito maravilhoso, respeitador. muito respeitador. É, Eu ri muito agora, inclusive ouvindo a Marlene. Né, que isso é outra coisa, os contos da Marlene, mesmo são dramas, ela fala de dramas, mas sempre tem humor, sempre tem humor. Mas, Esse Contas de Rama. Eu vou tentar encontrar também um texto aqui, Não, mas também não sei se. A Luísa pôs aqui. Mas para botar na tela, mas eu não sei se vai ser a mesma versão, mas vai indo que eu vou procurando Sim, aqui enquanto isso. mas eu posso ler para você. Isso, vai lendo. Mas Então, é bom na tela também. Eu vou procurar, não garanto que seja a versão atual, mas vai lendo, Marlene, vai lendo. Contas de Rama. E se ele não me reconhecer? Sem os cabelos pretos, sem o rosto liso e o corpo dos 20, é um risco. Sempre o medo da rejeição, desde pequeno. A mãe e o estribilho. Eu não precisava ter mais essas contas de rama. Ela, Marina e Estela. Até que França entendia. Eram 3 ímãs para vigiar, 3 honras lijadas para tirar o sono de qualquer mãe de família. Os 5 filhos que vieram antes, tudo bem, mas faria em intervalos bienais 3 meninas que a fatalidade dos coitos ao Deus dará, sem espermicidas ou camisinhas propiciou, era demais, apesar da religião. Carolina não via as temporãs como bênçãos. Esse lá, enriquecido com mais uma filha, dito pela ajudante da missa e do pastoral, no íntimo, ela mandou a merda toda a imunidade. Cuidado com os homens, França. Não seja espiritada, França. Para se livrar, a última das contas de ramo fez concurso e foi trabalhar na primeira vara de óculos e sucessões de arrebolo. Depois de um novo concurso, a levou para a Justiça Trabalhista do Rio de Janeiro. Uma tarde, viu o juiz antigo chefe no meio dos pilotis do MEC, quase à sombra do Monumento à Juventude. Uma certa saudade fazia com que observasse os homens de meia-idade que transitavam nas imediações do judiciário. Sabia que Silas estava na cidade. Seria ele mesmo? O jeito de caminhar, os cabelos cortados baixinhos, agora brancos,
Um grupo de estudantes se interpôs. A hesitação fez com que os garotos atrapalhassem. Passada a confusão, perdeu de vista. Dias depois, na sala abafada dos arquivos, onde se demora alguns minutos, o cheiro dos papéis velhos traz à noite longínquo em que se entregou a Silas, sua primeira vez na mesa comprida da primeira vara da justiça, prazer e dor, coisa viva, inquietante, inquietude. A antiga paixão vem à tona. Sem conseguir mais se concentrar nos ofícios a redigir, vai ao cafezinho na copa. Duas colegas conversam com os namorados. O da assistente do diretor pessoal tem ejaculação precoce, na lástima. O da tesoureira, ótimo na cama do hotel, é mal casado e se divorciará em breve para casar com ela. A boba acredita. Nada faz sentido. Pouco lhe importam os orgasmos alheios, se há tempos não os tem nas transas casuais. Estou com dor de cabeça, diz a chefe às 5. Sai sem marcar o ponto. Atravessa a Graça-Aranha, a México e Rio Branco. Empurra a porta de vidro escuro do bar meio vazio, uma daquelas ruas estreitas da Cinelândia. O vinho branco desce como bálsamo. Meio fechando os olhos, passa a mão no balde suave e esfrega a testa. Arrepende-se de não ter seguido Silas em 1997, numa fuga sensacional de arrebol. A família que morresse de vergonha, bem que ele havia sugerido. Ele, o juiz, casado, faltou coragem. Agora, sobrevivendo de 2 casamentos, nauta de tantos namoros sem graça, ela tenta entender a razão desse despertar. Ligados à tua sexualidade, porque os papéis velhos, a terapeuta sentencia e se cala. Esses psis gozam com suas verdades. Você se espanta, desequilibra-se, uma pedrada. Sua libido dependendo de antigas sentenças em barro, mofados, declarações carimbadas. Por isso a dificuldade com os passeios. Mas o resto da vida transar em cima de jornais amarelados? Não, não foi dito, o horário acabou. Você sai, mas não sai inteiro. Tenta juntar as peças como no dominó. Chega confuso em casa. Não tem mais certeza se o homem daquela tarde era ele. Por isso, no dia seguinte, pretende falar com o assistente do diretor do pessoal, para dar ejaculação precoce. A funcionária, depois de uns telefonemas, assegurou que o Silas já está aposentado, mas trabalha como advogado no escritório no centro, e parece se divorciou. Não o encontrou ainda dessa vez. Tinha se desligado havia mais de um ano. França ia desistir quando uma das funcionárias foi com ele até o elevador, dizendo sim, Silas. Numa folha escrita às pressas, um novo endereço. As ruas do emaranhado de ladeiras. O táxi entra na espiral, apertado numa construção de pedras brancas, lá dentro da avenida. Porque Silas frequentaria um templo budista. Vem de família católica, igual a dela. Está no salão principal. Tira os sapatos, por favor, e põe ali. O recepcionista aponta um instante, perto do tapete da entrada. A música suave não consegue envolver. O Francis continua impermeável de surpresa. O que acontecera com o homem, os anoitecidos ardentes na mesa de audiências, os dedos saudosos, até gozavam o mergulho dos cabelos certamente bizarros. Deles, porém, não sobrou um fio. Máquina zero, bola de brilhar. Aproxima-se do monge. Detido no manto de piraça branca, Silas a reconhece e sorri. Curva-se com as mãos postas e diz coisas que ela não entende. A entrevista rápida se encerra com a palavra paz, que ele já disseram 2 vezes. Paz, exatamente como o contrário. Não se sai correndo do tempo. Volta do portão para pegar os sapatos. Na rua, breca os passos e começa a andar devagarinho, ladeira abaixo, curvas e mais curvas. A rebol volta com força. Francis chega à rua principal. Assaltada pelo passado, nem percebe o quanto tinha andado. Dentro do táxi, sempre sem a rebol. Perdeu o juiz monge. Foi bom ter visitado. Nunca pode encontrar alguém que vale a pena. Petita com livros,
talvez o dono de um sebo da Praça Tiradentes. Esse é o início do livro, é bem diferente do que eu conhecia, Sim, porque faz né? parte dessa cidade Aham. fictícia, que é a Uhum. Record, né? A Record Uhum. é uma cidade fictícia, e esses personagens fazem parte. Não sei, isso eu comentando que ele vai compor, né? Uhum. O livro de contos, passado nessa cidade. Uma espécie de bacana, né? Então, Esse, gente, o que vocês acharam? Minha chefe aí, a Suzana Vargas. seu E Marlene, Padrão. estão me ouvindo, tal, né? Eu Então, estou lhe ouvindo. tá. Marlene, deixa eu te falar. Eu tenho, às vezes, dificuldade de falar sobre o texto que eu não leio, que eu escuto só. Sim. E dessa vez o texto ele não foi para a tela, né? pois é, eu não, Ele assim, eu tenho a versão que eu tenho. essa doença que é não ser uma boa ouvinte. O que eu ouvi, eu gostei muito, mas eu sou daquelas que gosta de fluir o texto. E como eu sou má ouvinte, assim, eu me perco um pouco quando a pessoa só lê, né? E para mim a leitura ela tem que ter o texto, né? Para eu poder me chamar a atenção a construção, Claro. né? É muito bonito, né? Mas eu gostaria muito de poder ter o livro não, o texto, o livro sairá agora, Esse né? peixe ainda não está publicado. É. Porque Já tem data prevista, Marlene? talvez em agosto, né? Porque são muitos contos, e eu ainda estou lendo com a editora, né? Com a Luciane, e não, a gente está lendo e ela faz observações, e a gente, às vezes eu aceito a observação, às vezes não aceito a observação. Sim, né? Nessa fase. Uhum. Mas vai sair no segundo semestre, né? Sim, mas vai sair no segundo semestre. Sim. Eu, Eu eu, acho, eu achei esse conto muito triste, Marlene. Qual? Ela vai. Me Dos colocando no... contos que eu conheço dela é o mais assim, tem menos humor, né? O humor característico, né, Marlene? É uma moça de meia idade querendo resgatar o passado, e isso é sempre uma viagem, normalmente, meio Exato, né? E furada, né, Jane? Ela quer resgatar o passado, mas o cara já é outro, não é mais aquele homem que ela conheceu, né? Ela é mais a mesma, ainda que ela gostaria de recuperar aquela que era. A gente não é a mesma amanhã, a verdade é essa. Marlene, eu, como a Suzana, também tenho esse defeito horroroso. Eu não consigo captar tanto só pelos ouvidos, né? Eu tenho que ler. Então, em certas horas, parecia que você estava até recitando uma poesia. Eu achei uma coisa muito, me soava muito bonito, mas eu tive dificuldade de acompanhar para poder fazer um comentário, entendeu? Quero ler depois. Esse conto eu me inspirei num amigo. Ele era mais amigo do meu sobrinho, ele era mais da idade do meu sobrinho. E frequentava a nossa casa. Depois eu parei de ver. Aí, quando uma vez eu reencontrei, até no fim de casa do shopping, aí ele estava vestido de monge, ele tinha ido, foi ser monge. Quando eu olhei, eu fiquei assim, paralisada. Me lembrei dessa história, né? De você conhece uma pessoa e quando você é igual quando a pessoa se propõe a uma outra religião, né? Explorar a religião que tinha e tudo, você encontra aquela pessoa que se transformou, é outra pessoa. Se você botasse isso no conto, iam dizer que era inverossímil, né?
É a realidade tão forte que se a Sim, gente pois é, escrever, a tem que realidade é, a cara realidade vergonhoso. está superando a ficção. Pois é. Mas tem muito traço autobiográfico aí, tá, Marlene? Que eu sei. É, Não sei se a história se passou assim, mas o personagem é você, a mulher. não, eu tenho sempre que ter um núcleo para escrever, não sabe? Eu não sei escrever sem me situar num determinado ponto e dali, partir dali, não sabe? Marlene, eu tenho uma curiosidade com relação a você. A gente se conhece há tanto tempo, né? E, bom, você tem a formação em letras, né? Sim. Assim, mas tudo bem. Eu gostaria de saber, porque eu acho a tua linguagem, né? O modo como você se expressa, não é? É um vocabulário muito rico, né? A forma de expressão, né? É muito rico, né? E eu sempre atribuo isso à leitura das pessoas, né? Quais são os autores assim que são a tua referência assim, que você leu muito? Fala um pouco para a gente sobre essa formação. Como é que você começou teu contato primeiro com os livros, né? E autores que te marcaram assim, O, textos a, assim. o, são os clássicos brasileiros, né? Eu li Graciliano, José de Alencar, aqueles aqueles autores que formaram a literatura brasileira mesmo para esse aspecto, mais para frente, porque quando eu era menina, não, quando eu estava estudando ainda, eu ia na biblioteca e eu lia esse livro, Jorge Amado. Então, eu sei que a minha literatura, que a minha escrita, eu sei que a minha escrita é muito tradicional. E eu sei que é por causa disso. Eu sei que é por causa disso. Aí é quando aparecem as coisas assim, mais modernas, e a pessoa se expressava naturalmente, né? Esses novos autores agora, e eu digo, poxa, eu também quero escrever esses autores. A Clarice Lispector, eu leio assim, eu digo, mas por que eu não vi isso aqui? Que a Clarice Lispector está dizendo, que coisa maravilhosa. Então isso acontece muito. Isso acontece em Lígia Pavlovich Telles. Não, Marlene, é o seu diferencial, entendeu? Eu ia falar, é uma questão de estilo, quer dizer, cada um, né? Eu não acho que sairia um conto tão incrível se a Lígia fosse escrever sobre o queijo, por exemplo, essa história do queijo. Ela provavelmente sairia outra coisa, né? Talvez outra coisa, né? Então é cada um com o seu estilo, né, Marlene? O seu já é reconhecível, né, querido? Acho que a Eliana quer falar. Eu não achei a mãozinha para levantar. Então fala, tá baixinho, viu? Eu estou com um problema na câmera. Está dando para me ouvir? Está dando para ouvir. Tá. Eu sou sobrinha da escritora, com muita honra. A minha tia, ela tem uma capacidade rizomática, eu acho, de traçar a realidade com a ficção. Então, em uma capacidade de ver aquilo que foi, de fato, existiu, e quando ela faz esse traçado, esse filé, como a gente chama no Nordeste, a mistura das linhas, ela tem uma capacidade que não rouba o que aconteceu,
A ficção não rouba o fato, mas ela traz algo novo, um olhar novo. E eu vejo, às vezes, eu conversando com ela, contando alguma coisa da vida, e a atenção dela para a narrativa. E, às vezes, ela chega a dizer: isso aí, Eliana, dá um ponto. Isso aí dá literatura. Então, eu acho que é uma percepção dela. A minha tia, eu tive contato com alguma escrita. Ela assinava, quando ela era jovem, não tinha, isso não é, eu acho que não agrega, mas eu acho que é uma história interessante. Na minha casa não tinha livros, eu era uma menina, e ela assinava as seleções. E eu aguardava as seleções porque era a única coisa que eu tinha para ler. E eu lia As Piadas da Caserna e li umas histórias ridículas que tinha nas seleções, falando mal do muro de Berlim. E o que não vem em questão. Mas ela sempre foi atenta às coisas, às narrativas do mundo, das coisas, dos amigos, da família. A minha mãe está aqui do lado, é a irmã dela. E a minha mãe diz: eu lembro disso. Eu lembro quando a minha mãe fez isso. É muito interessante, né? É muita memória e uma capacidade de fazer esse traçado, essa rede com a ficção. Eu tenho muito orgulho dela. É só isso. Eliana é jornalista. Eliana, conheço. A Nora está querendo falar. Norinha, fala, querida. Então, eu queria falar para Marlene. Marlene, essa coisa que você está falando aí, que estão reclamando, quem está reclamando está por fora. Porque o que você tem a gente percebe nitidamente que é uma digital, né? Uma digital só os grandes artistas têm. Você aqui tem vários escritores nessa, né, te ouvindo, né? E todos nós te admiramos muito e temos você assim como foi dito, como um ídolo, né? Como um patamar alto em que a gente sabe a dificuldade que é fazer o que você faz. Com tanta maestria. Então, assim, sinceramente, para mim, você é uma das grandes escritoras do Brasil e assuma isso com toda tranquilidade, sabe? Relaxe quanto a isso, porque eu acho importante também poder escrever com a liberdade de ser autêntico naquilo que você faz, né? Então, eu só queria mandar esse recado aí para você, especialmente. Obrigada, Nora. Ô, Nora, esse livro novo... fala, Juliana, fala você. Eu queria perguntar duas coisas assim para Marlene, por curiosidade mesmo, né? Porque, tipo assim, eu sou como a Nora, né? Também admiro muito assim a escrita da Marlene, muito mesmo. E, enfim, ela tem, eu como pessoa que estou começando assim a escrever, com certeza muito mais começando do que a Marlene, tenho umas curiosidades, assim, ouvindo você falar agora, eu fiquei com essas curiosidades. Uma coisa que eu ia te perguntar eram exatamente quais eram as suas influências, mas a Suzana já perguntou. Mas eu queria te perguntar duas coisas, assim. Uma é, qual é a sua principal dificuldade, assim, no processo de escrita? Essa era uma pergunta que eu queria te fazer. E a segunda coisa, eu queria saber por que você resolveu tentar escrever um romance, assim. Se foi... Por quê, assim? Foi uma... Você queria se desafiar a fazer uma coisa diferente, ou você sentia que você tinha uma história que precisava dessa outra forma, ou foi por questões assim mais comerciais, né? Que como a Dag falou, assim, infelizmente, de certa forma, às vezes a gente sente que o romance é mais valorizado que o conto, que não tem nada a ver, né? Porque são gêneros diferentes e cada um com o seu super valor.
Então, assim, fiquei com essas duas curiosidades. Por que que você resolveu tentar, assim, fazer esse empreendimento? Vou fazer um romance em vez de continuar escrevendo contos, já que você falou que é muito mais o seu estilo e que é o que você gosta? E a segunda coisa, qual é a sua principal dificuldade no seu processo de escrita? Sim. Eu queria escrever um romance porque eu acho que a história que a gente conta fica muito mais na cabeça do leitor quando é um romance, porque o leitor se detém muito tempo, muito mais tempo, acompanhando aqueles personagens do que no conto, né? O conto, às vezes a gente vai ler um conto, ver no filme, você só deixa ver isso com dúvida. É um conto que você leu de um autor, né? De um autor qualquer. Acho que o romance ele é mais substancioso, ele é mais consistente. E também, aí você me perguntou a dificuldade. A dificuldade é exatamente a imaginação. É quando o personagem chega num ponto em que você tem que dar um destino a ele. Você tem que dar uma virada naquela história para sustentar a história. Aí eu, por exemplo, às vezes, eu paro ali e fico dando volta, pensando, né, o que eu vou fazer. Às vezes, de repente, vem uma ideia. Né? Às vezes eu deixo para lá e, de repente, alguém diz alguma coisa, ou eu vejo uma frase num jornal ou no outro livro qualquer, e eu tenho... e aquilo me bate. Eu digo, poxa, eu vou por esse caminho. Então, isso acontece muito. Acho que acontece muito com quem escreve. Obrigada. Jorge, o Delacroix quer falar? Fale, Jorge. O que eu queria dizer que eu, entre aspas, vejo a sutileza da Marlene, que acho uma coisa assim extraordinária. As histórias são muito boas, mas escritas assim com muita sutileza, que acho que isso me toca, né? Quanto ao que estava falando Marlene, e que o Jair sempre falou, que as histórias estão todas aí, estão nos jornais, estão um olhar sobre alguma coisa que se viu, e aí depende da imaginação da pessoa, né? A criatividade. Mas eu sou um fã da Marlene e um admirador de sua escrita. Pronto, era só isso. E fotógrafo. Dag e Maria Alice são... Dag. Eu, de novo, para ressaltar a digital da Marlene, o Jorge Amado, que é um barato, ele escreveu daquele universo dele, daquela região que ele conhecia. E aquela frase que fale da sua aldeia, que você está falando do mundo. Então, Marlene, é uma coisa que você tem que fazer com maior tranquilidade. E quanto mais você falar com o seu sotaque, com a sua digital, que eu acho bonito, isso que a Regiane Oliveira falou, a sua digital, mais você se aprimora e mais você encanta seus leitores. Eu não falo como Delacroix, que eu tenho um pouquinho inveja. Eu tenho muita inveja e eu não consigo escrever assim. Eu não falo, eu fico com raiva, é aquilo que você falou. Por que não, da Clarice, por que eu não escrevi essa frase? Mas é isso, Marlene, uma delícia ler você. Continue, que é muito bom. Parabéns. Em termos das digitais, esse próximo livro tem uma novidade, que é um alter ego. A Frances, que é um alter ego da Marlene, vai aparecer o personagem de vários contos do próximo livro. Alice, você quer falar alguma coisa? Quero. Bom, primeiro quero fazer um elogio à Marlene, entre os muitos elogios que ela merece, porque eu achei uma coisa incrível
ter um conto publicado num livro que foi indicado ao Jabuti, ao Prêmio Jabuti, e ela reescreveu parte desse conto para melhor transmitir o que ela pretendia desde o início. E ficou maravilhosa essa última versão. É cheio de detalhes, como o Alexandre já falou, passou de 3 filhos para 4 filhos, 2 meninas, acrescentou um parágrafo inteiro lá no começo para explicar melhor. Quer dizer, ela teve a humildade, entre aspas, de não se achar o máximo, porque já tinha publicado o conto, e se reescreveu. Quer dizer, isso mostra que o conto nunca está pronto, o que é muito difícil dizer que um conto está pronto, porque pode ser sempre melhorado. Então, esse é o meu grande elogio entre os muitos que a Marlene merece. Agora, eu queria saber, a pergunta que eu quero fazer para a Marlene é até que ponto as oficinas que você fez na pandemia, antes da pandemia, até que ponto o fato de você colocar as suas primeiras versões numa oficina, até que ponto isso te ajuda, até que ponto isso é importante, e se isso você dispensaria daqui para frente ou não vai dispensar nunca. E, enfim, é essa a minha pergunta. Pergunta que papel as oficinas tiveram na minha escrita. Tiveram um papel muito importante. A oficina da Estação da Letra, né, que era dirigida pelo Jair, teve muita importância. Esse livro, meu, Por um Grande da Data, que eu fiquei pasmada, fiquei mesmo, né? Não é falsa modéstia não, minha gente, mas eu caí para trás quando eu vi que o livro estava entre os 10 do Jabuti, né? Que foram 10 entre os livros de contos, né? Do Jabuti. Eu não podia acreditar naquilo, porque eu não esperava, não é falsa modéstia, não. Eu realmente não esperava, porque quando eu leio talvez que eu leio, eu sempre penso que todo autor escreve melhor do que eu. Engraçado isso. Poxa, olha, esse autor aqui escreve melhor do que eu. Mas a gente não sabe julgar a si mesmo, né? Aí é bom quando a outra pessoa vai e diz uma coisa dessa. Mas eu realmente vivi o caso do Jabuti, mais ainda, porque eu não conhecia ninguém ali, não sei quem era a comissão que escolhia, nem nada, quer dizer, foi uma coisa que saiu assim, sem eu saber. Eu tenho muito orgulho, tenho muita vaidade de meu livro de conto, estar entre essas pessoas, eu me ombrear com essas pessoas, né, que escreveram e que estavam lá concorrendo no Jabuti. Foi a outra pergunta? Sobre as oficinas. As oficinas, Marlene, se você acha importante continuar com as oficinas ou você pretende abandonar as oficinas? Falar um pouco das oficinas. É porque as oficinas, as coisas começam e depois aquela pessoa que administra a oficina vai fazer outra coisa. É que uma coisa aconteceu com o Jair. O Jair, todo ano, ele dizia que não ia mais fazer oficina, que estava cansado, que não queria mais saber de nada, tudo. Aí iria fazer a oficina. Quando a gente via, o Jair fazia a oficina. A oficina do João também. O João, achei ótimo. Agora você não está mais fazendo oficina, né, João? Que eu saiba. Não, estou fazendo, sim. Então, eu achei muito. Eu quero dizer isso, e quem me pôs muito, me deu muito mais substância para escolher foi o Jair. O Jair, com aquela crítica ácida que ele tem, ele dizendo tudo na cara, em vez de eu, às vezes, estava com raiva e tinha vontade de me levantar e ir embora, qualquer hora dessa, eu pego a minha bolsa e vou embora da oficina do Jair.
Mas isso me ajudou muito. Eu reconheço que isso me ajudou muito, porque eu escrevi achando que aquilo estava maravilhoso e não estava. Não estava, né? E o Jair ia ali com todas as letras, ele dizia, né? Quem lidou com o Jair sabe do jeito que ele é. Eu acho que foi muito importante para mim ter entrado para a oficina da Suzana, né? E onde eu já ia, que era o mestre. A Marlene também é uma grande escritora de cartas aos jornais, caso vocês não saibam. Ah, hoje teve uma maravilhosa. Hoje eu li também, eu vi hoje. Hoje é. Às vezes não publico, às vezes certamente o assunto não está em alta, não me interessa, mas muitas vezes também publico. O Marlene, aquele Oi, Marlene, foram eles que botaram? Foram eles que botaram. Eu Eu botei achei um ótimo. título. Eu botei assim, alegria, alguma coisa assim. Eles tiraram e botaram Oi, Marlene. Ah, mas eu gostei, achei ótimo. Íntimos, íntimos de você, já. Eu não sei como ainda não contrataram ela para ser cronista. É, só falta isso. É. Eu estava falando do Jair dizia. Melhor do que muita coisa que tem lá, hein, que a gente anda lendo. O Jair A dizia fama que já a coisa conquistou. pior que existe é mãe. Olha, a coisa pior que existe é mãe. Porque mãe, a gente vai, abandona, deixa a mãe para lá, vai embora, e a mãe está sempre dentro da gente, você não consegue tirar a mãe de dentro de você. É uma grande verdade, né? É. Isso. Bom, acho que a gente já estourou a hora, né? Suzana. Eu estava com essa incumbência aqui de te dizer. Já estamos chegando no final. Quero agradecer muito a vocês, a atenção que vocês me deram, a atenção que as perguntas que fizeram sobre o que eu escrevo. Eu estou muito grata a vocês por essa janela literária. O IEL é que te agradece, Marlene, você colaborar conosco, né, participando da janela literária. Tá? O IEL que agradece, querida, viu? Foi muito bonito que logo que você teve o piripaque, né? O piripaque, digamos assim, né? Eu fui lá ao hospital, aí você olhou para mim e disse assim: eu perdi a janela, não é, Suzana? Eu disse, não, a janela está te esperando. A primeira coisa que ela falou comigo, Suzana, na hora que a janela ia começar, na hora que a janela ia começar, não é? Que coisa, né? Aconteceu. E muito a Marlene, Suzana, só uma coisinha. A Marlene é tão ficcionista que ela falou assim, quando ela chegou no hospital, que a Luísa estava falando, olha, ela sentiu uma dor nas costas e a dor aumentou exponencialmente num tempo recorde. Aí ela, não é nada disso, eu estou infartando. Aí, uma junta médica em volta dela, tudo bem. Depois, o João, conversando com ela, eu não sabia que eu infartei. Como, Marlene, se você falou que estava infartando? Não, foi para chamar o pessoal rápido para eu ser atendida rápida. Quer dizer, ela até ficciona até na hora do infarto. A realidade sempre supera a ficção, né? A realidade sempre supera a ficção. Mas é muito bem colocado isso aí, Dag. Ela entrou no hospital ficcionando um infarto que, na verdade, era de verdade. Era de verdade. Era literalmente um infarto. E a Luísa correndo atrás de mim. Não, e depois disso, ela chegou lá e falou que estava infartando, né? Era uma estratégia. Deitaram lá na maca e ele infartando e virando para mim falando: avisa o João que não vão participar da live. E a mulher para fazer um eletro. Olha, botando oxigênio assim. E
me mandando ela ficar quieta, ela preocupada com a live. Marlene, Olha, nós- foi muito dramático, porque a gente dramático. começou, a gente estava na antessala esperando para começar a live, quando soube que a Marlene tinha ido para o hospital. Aí eu falei para a Suzana, bom, vamos esperar todo mundo entrar para avisar, né? Aí estamos esperando o pessoal entrar para avisar. Veio a notícia que ela estava fazendo um cateterismo de urgência porque tinha tido um infarto. Eu fiquei completamente todos nós. desorientado. Foi muita emoção, não é, Marlene? Foi muito assim. Foi o tragicômico, Foi como por nos isso. contos da Marlene, foi o tragicômico. É, E depois que passa. muito bem colocado. Ela teve um infarto a lá Marlene, né? Ah lá, Marlene. Bem Marlene, no nós te estilo dela. amamos, viu? Nós te amamos, querida. Viu? Obrigada. Que bom, que aí eu pude assistir no dia da outra vez, eu estava viajando. Aí eu soube pela Juliana, lá em Portugal, porque eu não Olha. sabia. Aí que a Então, Juliana me contou, né, Juliana? Foi mesmo, verdade. Você me perguntou como é que tinha sido, não foi? Mas você não soube. Você não soube? Aí E eu fiquei com o maior medo, assim, de querendo dar aquela notícia, mas já tá tudo bem, tipo assim, né? Falar isso, a pessoa já pensa logo no pior, né? E eu já sabia que estava tudo bem. Pois é. Eu fiquei pasmada quando o médico falou, porque eu pensava que meu coração estava ótimo. Pensava assim, meu coração é muito bom, tenho saúde, sei o que. Aí acontecer uma coisa dessa. E depois, meu coração não está lá, essas coisas. O coração está ótimo, o problema são as artérias. Agora tem que andar, né, Marlene? Tem que andar. Não pode ser 10 minutos, não. Mas eu acho bom comprar aquela bicicleta ergométrica. Então, é mesmo que você andar, não é? Mas é melhor ir na academia. A gente em casa não faz. É melhor começa andando. Vira cabide de roupa, a bicicleta ergométrica vira cabide de roupa. 99% delas viram cabide de roupa mesmo. Gente, vamos lá, que senão sai do ar aqui. Daqui a pouco sai do ar. Gente, amei, adorei. Beijo para todo mundo. Muito obrigada. Obrigada, boa noite, Marlene. Tchau, Marlene. Beijo, Tchau, Marlene, obrigado. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Marlene, beijo. João, Silvia, todo mundo. Tchau, Marlene. Beijo. Juliana. Tchau, Suzana. Tereza, Tchau, Obrigado. Tchau, Juliana. Tchau, Suzana. Tchau, Ju. Delacroix, eu quero te ver mais, Delacroix. Adorei ver o Jorge também. Vânia também. Aproveita porque tenho andado bastante mal. Ou seja, que Tá bom. é sério. Mas ainda estou